Olá, eu sou a Inês. Oi, gente, eu sou a Luísa. Olá, sou o Guilherme. Bem-vindos a outro episódio de 3 egiptólogos entram num bar e a outro pub quiz. A vingança de Guilherme Borges Pires. Adoro o nome. Guilherme, hoje trouxeste uma data de perguntas para nós. Já ouvi dizer sobre religião, a área sobre a qual eu e a Luísa estamos muito pouco informadas. Aqui estamos. Mais uma volta, mais uma corrida, não é verdade? É verdade. Hoje toca-me a mim fazer este quiz, este pod quiz, o terceiro. E como no episódio passado falámos sobre religião, que é a minha área de especialidade, se é que eu tenho uma área de especialidade, porque eu próprio, eu acho estranho associar o meu nome a uma área de especialidade, porque parece que assim é uma coisa muito pomposa, mas enfim, se tem alguma, de facto, é a religião egípcia, pronto, isso é verdade. E então o meu quiz vai ser temático, vai ser focado essencialmente sobre a religião e muito também sobre, mais do que religião, ainda mais especificamente, não só, mas também de deuses e deusas, ok? Já vou dando essa pista para as minhas amigas saberem. Ai. Então começamos? Sim. Ok. Pergunta 1. No episódio passado, que foi, portanto, sobre religião egípcia, deixámos claro que a religião egípcia é tão vasta que seria impossível incluir tudo num único episódio e haveremos de fazer mais, se calhar com temas mais específicos, mais recortados e não tão genérico como a religião como um todo, ok? Mas nesse episódio falámos bastante sobre o ciclo solar. Contámos toda a história de Ré, que tem que vencer diariamente os seus inimigos para emergir no dia seguinte e assim se sucede um novo dia. No entanto, há um outro ciclo que é igualmente importante na religião egípcia. Que ciclo é este? Opção A, o ciclo da vida. Opção B, o ciclo da água. Opção C, o ciclo de Osíris ou ciclo osírio. Ok, por momentos fiquei assustada, porque as primeiras duas opções... What? Portanto, Luísa, precisas de algum tempo a pensar, eu acho. Estás com cara de quem precisa de pensar. Olha, você já falou que as duas primeiras estão erradas. Então, mesmo que se eu não soubesse, já teria... Já estraguei a surpresa. Quer falar sobre Osíris, Inês? Eu gosto muito de falar sobre Osíris, o meu amigo, também chamado Uzir, ou Osir, como quiserem. Obrigado por esse reparo, Inês, porque eu ia dizer isso e esqueci-me. Obrigado. Eu vou usar sobretudo os nomes gregos porque eles são mais conhecidos. No entanto, sintam-se à vontade para ir acrescentando os nomes como eram grafados em egípcio, ok? Como eram conhecidos em egípcio. Sim. Eu acho que é importante lembrarmos sempre disso, não é? Exato. Porque nós costumamos utilizar os nomes gregos, mas na verdade, pronto, eles eram pronunciados de forma diferente em egípcio, mas nós também não sabemos exatamente como é que eles eram pronunciados, porque, como já falamos no podcast, os egípcios não escreviam as vogais e, portanto, não temos bem a noção como é que estes nomes seriam pronunciados. De qualquer das formas, o ciclo de Osíris, ou Osir, tem a ver exatamente com este deus, que era um deus agrário inicialmente, estava ligado à agricultura, estava ligado à fertilidade dos solos e da terra e ao renascimento, ao nascimento das plantas do ciclo agrícola, e depois acabou por se tornar também, não sei se foi depois ou se foi quase simultâneo, não é? Mas também acabou por ter um certo significado funerário, exatamente relacionado com essa ideia do renascimento, porque todos os anos uma pessoa semeava as plantas cresciam, não é? E eram colhidas, e depois o solo era fertilizado pelas cheias do Nilo, e mais uma vez havia então essa plantação. Portanto, todo este ciclo agrícola acabava por trazer um bocadinho à baila essa ideia do renascimento cíclico, ao qual Osíris ou Osir estava intimamente relacionado. Sim, até porque a divindade Osíris, foi ele próprio ressuscitado, digamos assim, pela sua irmã e esposa Ísis. Acontece muito na religião egípcia termos casais de irmãos que também são casais conjugais, por assim dizer, coisa que vai ser replicada também na família real. Podemos depois falar sobre isso noutro episódio. Não querendo aqui chocar ninguém, o incesto é uma prática relativamente comum na realeza egípcia. Não temos evidências que acontecesse fora da realeza, mas na realeza acontece com alguma frequência. E o modelo é este, ok? É o modelo mítico-religioso. Mas então, Osíris tinha recebido a realeza do seu pai Geb. Geb é um deus terra. E já agora faço aqui um parênteses, porque é muito interessante que no Egito não temos uma deusa terra, mas sim um deus terra, que é Geb. E com isso vai causar a inveja do seu irmão Set. Temos muitas fontes textuais diferentes, muito dispersas por vários textos, mas a ideia base é Set acaba por matar Osíris, corta-o em pedaços e espalha-o por todo o território egípcio. E então Ísis vai à procura de todos esses pedaços pelo território egípcio, reúne-nos em conjunto também com a sua irmã Néftis e acaba por conseguir ressuscitar o corpo de Osíris. E por isso é que também, eu ainda estava a explicar este ciclo, não é? O ciclo agrícola, o ciclo da fertilidade, é por isso também que Osíris está tão relacionado com a agricultura e com o renascimento, porque ele próprio
é um Deus ressuscitado. Acontece que ele vai renascer, digamos assim, já no mundo dos mortos. E então Osíris ficará sempre associado como o rei dos mortos, e daí essa dimensão funerária que eu estava a falar, enquanto que o seu filho, Horus, filho de Osíris e Ísis, fica na Terra, e na verdade cada novo faraó é um novo Horus vivo. E já agora em relação também ao pod quiz que a Inês fez, não é? Quando perguntava das cores da fertilidade e assim, Osíris é precisamente representado ora em verde, ora em preto, que são as cores da fertilidade, como falámos nesse episódio. Passamos para a seguinte, então. Está certo. Uma lista não disse que estava certo, mas é óbvio que está certo. Está certo! Mas tens que fazer aquela voz de programa de televisão. Está certo! Está certo! Para a próxima peço para bloquearem a resposta, ok? Então, avançamos. Pergunta número 2. Segundo a chamada Cosmogonia Menfita, que na verdade é o texto que está na Pedra de Shabaka, que está no British Museum, atualmente, Ptah criou o mundo através da palavra pronunciada, o tal Hu, com a sua língua e a sua boca, mas antes pensada, percepcionada, a tal Sia, no seu coração, ou no seu interior, porque a palavra Ib é muito chata para se traduzir. Mas enfim, não obstante, Ptah, tal como muitas outras divindades egípcias, é uma divindade multifacetada, é uma divindade complexa, com uma história muito rica. Entre outras coisas, ou seja, para além deste aspecto criador, Ptah está associado a que atividade socioprofissional no Egito? Ok. Hipótese A. Será que Ptah era um deus patrono dos padeiros? Hipótese B. Deus patrono dos artesãos? Ou hipótese C. Deus patrono dos professores? Gosto de pão, portanto, se calhar. Inês, se tua fome vai fazer a gente errar e perguntar. Primeira intervenção da Inês. Gosto de pão. Luísa, nós temos que decidir em conjunto. Estava só a exprimir o meu amor por pão. Ok, que bom. Olha, podia ser o patrono dos professores, porque eu, enquanto professora, precisava aqui de um deus egípcio para me ajudar. Olha, eu diria que é resposta B. A resposta está certa! De nada. Obrigada, Luísa. A Inês queria o pão, mas eu sabia que estava certo, então, enfim. É verdade. Ptah é um deus criador, e nessa dimensão de criador também se vai associar a profissões que criam com as suas mãos, que fazem tarefas manuais, trabalhos manuais, como são os artesãos, os arquitetos e etc. E inclusivamente em Deir el-Medina, que é esta aldeia onde viviam os trabalhadores que construíram os túmulos das necrópolis de Tebas Ocidental, Ptah vai ser uma divindade particularmente adorada justamente por esta comunidade de artesãos que viam, portanto, que se identificavam com uma divindade que era ela própria uma divindade artesã. E, portanto, Ptah é engraçado, porque ao mesmo tempo que Ptah é um deus, com muitas aspas, intelectual, não é? Porque cria através da palavra, sem tocar, digamos assim, não é? Por outro lado, é uma divindade que põe a mão na massa e que faz coisas, que executa coisas. Mas ele não põe a mão na massa do pão, ele põe a mão... E sabem que eu fui ver se haveria uma divindade ligada aos padeiros? Eu não encontrei nada muito explícito, encontrei uma menção muito obscura, muito tardia do pão de Ísis. Vocês já ouviram falar? Não. Por outro lado, há várias divindades de grão, de cereais, isso sim. Há várias. Nepri, Renutet, mesmo Osíris também. Não faço ideia se os padeiros enquanto grupo, né, digamos assim, as pessoas que faziam o pão, se tinham alguma divindade associada. Não consegui descobrir muita coisa. Em relação aos professores, mais uma vez, também não vi nada muito explícito, mas pensando na escrita, acho que podemos pensar em Tot ou Jehuti. Que era o patrono dos escribas, não é? Exato. Ou mesmo Seshat, que é uma deusa que conta os anos e que escreve também. Eu adoro o facto de Seshat ser uma deusa da escrita, porque há muito essa ideia entre os egiptólogos modernos e também alguns contemporâneos que as mulheres não sabiam escrever no Antigo Egito, ou pronto, que não teriam acesso à escrita. E na verdade nós não sabemos bem se sim ou não, porque a maior parte dos documentos que chegaram até nós, é verdade, ou foram escritos por homens ou então foram escritos em nome de homens. E torna-se um bocado difícil perceber se de facto as mulheres tinham acesso à escola, não é? Se podiam ir à escola, se podiam aprender, hieroglifos, hierático, mas o facto de termos Seshat como deusa da escrita, na minha opinião, acho que é uma indicação boa para sugerir que as mulheres poderiam ter acesso à escrita. Portanto, o facto de haver uma deusa da escrita e um deus da escrita, temos Jehuti, Tot e Seshat, acho que é uma indicação de que de facto as mulheres poderem escrever não seria assim uma coisa tão estranha no Antigo Egito. Sim. Não sei, é apenas a minha opinião. Não, acho que sim. Não, eu acho isso muito interessante. De facto, é difícil saber coisas sobre a educação. Bem, em geral, a educação em geral no Egito é difícil e a educação feminina mais difícil ainda, é verdade. Estava pensando também que em termos de educação, e eu acho que isso é porque eu não pesquiso sobre isso, então não sei realmente, mas quando eu penso em educação, eu penso em educação de escribas somente. Não sei se haviam escolas mais... Não só para escribas, né, digamos assim. Quer dizer,
havia o CAP dentro do Palácio Real, para os... onde, ok. mas que é difícil perceber se é uma escola ou se é mais tipo um espaço de ocupação de tempos livres para os filhos dos oficiais e da realeza que viviam no palácio. Não sabemos bem o que é que se passava dentro do CAP, mas devia ser alguma coisa importante, porque um dos títulos que os egípcios gostam de ostentar quando têm, nas estelas e nos documentos, quando se apresentam, é filho de CAP ou criança do CAP. E também tem o título de tutor também é comum, né? Eu não lembro do egípcio, Sim, mas existe. sim. Existe. Portanto, olhem, fica no ar quem seria o deus dos professores, mas eu acho que Tot, Jehuti ou Seshat podiam ser dois caminhos. Passamos para a pergunta 3? Então, pergunta número 3. Qual dos seguintes conjuntos de textos funerário ou religiosos é mais antigo? Hipótese A, Livro dos Mortos, ou para usar a expressão egípcia, livro para sair à luz do dia, ou fórmulas para sair à luz do dia. Hipótese B, textos das pirâmides. Hipótese C, textos dos sarcófagos, ou talvez melhor dito, textos dos ataúdes. Boa pergunta. Bom, começamos talvez pelo mais recente. Sim. Sabemos que o conjunto de textos mais recentes, que não é um livro, é um conjunto de textos, como já falamos, eu acho, em algum outro episódio. Sim. É o Livro dos Mortos, ou... Fórmulas para sair à luz do dia. Enfim, essa coleção de textos surge mais tarde na história egípcia, mas sabemos que ela se desenvolve baseado em muitos textos anteriores. Então, o texto intermediário entre o mais antigo e o Livro dos Mortos seria, Inês? O texto dos ataúdes, ou dos sarcófagos. Exato. Que é uma espécie... Bom, eles são... Atenção, em nível de temporal, a nível cronológico, temos de facto o Livro dos Mortos como o mais recente, depois os textos dos sarcófagos como o mais antigo e depois então teremos o mais antigo de todos, não é? Que serão os textos das pirâmides. Mas, na verdade, eles não são evoluções exatas uns dos outros. Claro que sim, claro que há algumas referências que podemos encontrar já nos textos das pirâmides que depois vão ser também utilizadas nos textos sarcófagos e no Livro dos Mortos, mas não há uma sequência direta. Ou seja, não é assim uma evolução claramente um é derivado do outro, apesar de o seu objetivo, entre aspas, o objetivo geral, o objetivo principal, ser de facto o renascimento, a ressurreição e também a ajuda, período de transição entre o momento da morte e o momento do julgamento final, da chegada até à vida eterna. Exatamente. Portanto, eu acho que são textos muito, muito interessantes que nos dizem, por um lado, dizem-nos muito sobre o pensamento funerário, o pensamento religioso dos antigos egípcios, mas ao mesmo tempo são muito difíceis de interpretar. E, portanto, temos aqui uma fonte de informação gigantesca durante vários milénios de história, mas que ao mesmo tempo às vezes são tão difíceis de interpretar que acabam por, se calhar, de certa forma, complicar um bocadinho mais o estudo das ideias funerário-religiosas dos antigos egípcios do que facilitar, não é? Ou seja, acaba por criar mais perguntas do que respostas, às vezes. Estou completamente de acordo. Os textos das pirâmides, nossa... Eu não entendo nada que eles estão falando. Eu sei traduzir, claro, a gente tem a tradução, mas mesmo com a tradução, tem textos que, nossa, não tenho a menor ideia do que significa. E é interessante no caso dos textos das pirâmides porque, de certa forma, nós não temos nada escrito antes desses textos surgirem. Portanto, parece que, a certa altura, cerca, não sei, de 2400, 2300 ou 2200 a.C., temos os textos... Pois, já agora, só para complementar, os primeiros são os da pirâmide de Unas. Exatamente. E estes textos conhecem-se como textos das pirâmides porque é aí que os encontramos inicialmente, ok? Portanto, estavam, ao contrário do que vai acontecer depois com os textos dos ataúdes e do Livro dos Mortos, são textos que estão restritos às pirâmides ou de reis ou de mulheres de reis. E Unas é da Quinta Dinastia. O último rei da Quinta Dinastia. Portanto, muito cedo no contexto da história egípcia, mas ao mesmo tempo é assim um bocadinho surpreendente, porque antes dos textos das pirâmides surgirem, na pirâmide de Unas, que é o primeiro conjunto de textos, não temos nada específico ou nada desta dimensão, ou até que venha a sugerir que estes textos das pirâmides iriam ser escritos. Portanto, eles acabam por surgir quase do nada, entre aspas. Claro que isto não era assim, claro que teriam existido outros textos, outros tratados, teriam existido, este foi um pensamento que evoluiu durante várias centenas de anos, mas a primeira evidência que nós temos para este tipo de texto funerário acaba por ser encontrada apenas já formado, completamente formado na pirâmide de Unas, e por isso não conseguimos saber muito bem quais são, assim, as origens, entre aspas. Também é importante dizer que, como a Luísa já referiu aqui, estes livros, entre aspas, isto é uma coletânea de textos, mas nem todas as pirâmides, ou nem todos os sarcófagos, nem todos os papiros
tinham textos das pirâmides, textos dos sarcófagos, todos os textos ao mesmo tempo. Ou seja, temos algumas passagens, algumas fórmulas na pirâmide de Unas, temos algumas passagens e algumas fórmulas nas pirâmides de Teti, por exemplo, e no caso dos textos dos sarcófagos a mesma coisa. Nem todos os sarcófagos tinham todos os textos dos sarcófagos, não é? Portanto, há uma seleção e depois nós, enquanto egiptólogos, acabamos por coletar todos esses textos e pô-los num só formato, mas eles não teriam sido todos encontrados ao mesmo tempo no mesmo local, e isso acho que também é importante, porque temos essa ideia, não é, de que isto eram livros, não é, de que isto eram tratados religiosos que tinham uma certa sequência, quando na verdade a sequência acaba por ser uma sequência que nós definimos enquanto egiptólogos. Exato. E os textos dos ataúdes ou sarcófagos também têm um aspecto de regionalismo muito interessante. Então havia um nível de escolha, e eu estou lembrando agora que, por exemplo, o site de Daryl Bersha tinha um muito importante chamado, em inglês a gente chama de The Book of Two Ways, em português imagino que seja o livro dos dois caminhos, algo assim, não sei. Isso. E esses são fantásticos e muito interessantes, porque no sarcófago, gente, ataúde é o de madeira, é o quê? Ataúde? Sarcófago é pedra, geralmente. A Luísa acabou de introduzir aqui um grande drama entre egiptólogos também, que é a distinção entre sarcófago e ataúde. Não sei onde é que vocês se posicionam aí. Geralmente, quando eu uso coffin, eu não uso ataúde, porque eu não escrevo em português, mas quando eu uso coffin, eu uso para madeira e sarcófagos de pedra. Sim. Enfim, esses são em madeira, por isso que eu perguntei. E são madeira pintada, e esses de Daryl Bersha tem vários deles pelo menos, tem um mapinha, então você vê que realmente eles mapeavam na mitologia, na cosmologia funerária do Egito, eles mapeavam o caminho para o pós-vida, né? Exato. Então é muito legal. Eu adoro esses. É muito giro, é uma espécie de geografia do além, é muito giro verem essas imagens, é muito giro mesmo. Parece um mapa para chegar ao outro mundo. É isso mesmo. Na verdade eu disse textos sarcófagos / ataúdes, porque na realidade nós deveríamos dizer textos ataúdes, porque estes textos, tal como estava a dizer, estão gravados nestas, digamos assim, caixas de madeira, madeira policromada, ou seja, com muitas cores, e portanto deveríamos dizer textos ataúdes, mas em português, pelo menos que eu tenha conhecimento, é mais comum dizer textos sarcófagos, porque em português há uma grande tradição que remonta à escola francesa, e em francês diz-se mais texte de sarcophage, e então por essa associação ficou sarcófagos. Mas em espanhol eu ouço mais ataúdes, por exemplo, portanto acho que depende um bocadinho da tradição. Sim. Vocês falaram e falaram muitíssimo bem. Não ouvi a resposta certa. Eu esqueci qual era a pergunta. Qual dos seguintes é mais antigo? O das pirâmides. Isso! Certo! Opção B. É isso mesmo. Embora, como as minhas ilustres amigas e colegas disseram tão bem, isto tudo se repete. Nós vamos ver formas de estas pirâmides gravadas milhares de anos depois noutro sítio. Tudo se reconfigura e, na verdade, o pensamento religioso egípcio faz-se muito por acumulação de ideias e por justaposição de ideias. Ok, estão preparadas para a próxima pergunta? Não sei, estou com medo. Ok, pergunta número 4. Bastet, uma deusa vinculada com a proteção e com a saúde, estava, sobretudo, insisto, sobretudo, associada a que animal felino? Hipótese A, gato. Hipótese B, lince ibérico. Hipótese C, jaguar. Acho que é o lince ibérico, gente. Concordo com Luísa. É o lince ibérico Norte de África. Vamos bloquear. Acho que a resposta certa é... Gato! Está certo! Ok, porque é que eu disse sobretudo? Porque Bastet, na verdade, pode ser associada com outros felinos. Por exemplo, Bastet também aparece como Lioa, embora a deusa Lioa mais comum seja Sermet ou outras, mas pronto. Mas pode, digamos que os felinos se confundem um bocadinho às vezes, mas a imagem mais comum, aquela que vai aparecer em estátuas muito fofinhas a partir da época baixa em bronze, ou no material parecido com o bronze, uma liga de bronze, é a Bastet gata. Bastet gata pegando numa sacola, Bastet gata pegando em não sei o que para ir, com um vestidinho. Bastet é uma deusa que usa um bom vestido. É o vestido dela é bom. Bom vestido. É muito bom. E tem muitos bebês muito fofos. Muito fofo. É uma deusa ligada, como eu dizia, à proteção e à saúde, portanto tem que ser fofa. Lá está. Pronto, Bastet é uma deusa muito simpática, que protege, que cuida da saúde, tal como Sermet, só que Sermet cuida da saúde de forma violenta. Sermet dá medo. É uma leoa, portanto, dá medo. É uma leoa, dá medo às doenças, lá está. Bastet também protege, ou seja, também intervém na área da saúde, na área da medicina, mas de forma amorosa, gentil. Portanto, é uma deusa menos violenta que Sermet, embora, insisto, as duas às vezes confundem-se dependendo da fonte, ok? Sim. Portanto, esta separação, já sabem que na religião egípcia fazer separações é sempre difícil, mas pronto, regra geral é isso. Ok, 5 em 5! So far, so good! Vamos agora para metade. Pergunta número 5.
No plot quiz passado, Luísa pôs-nos a traduzir egípcio. Ah, meu Deus do Acontecerá céu. o mesmo agora, Luísa. Provarás daquilo que fizeste. Mas também é um clássico, calma, é um clássico e é assim que nós todos começamos a Sei. aprender, portanto está-se bem. Aham. Ok, então, o que significa a fórmula funerária extremamente comum no Antigo Egito? Hetep di Nesu ou Hetep di Nesut, dependendo da convenção que usa. A. Uma oração que o sacerdote faz. B. Um túmulo que o arquiteto constrói. C. Uma oferenda que o rei faz. Podemos dizer que Otep Nesu, Otep Nesut, dependendo da convenção, é uma fórmula funerária que basicamente se encontra em todo o lado. Todos os lugares. Portanto, todos os túmulos, todas as estelas. Bom, claro que estamos a generalizar, mas está mesmo em sarcófagos, ataúdes, estelas, túmulos. Bom, encontra-se em todo lado, estátuas. Quer dizer, é mesmo super, super comum. E quando estamos a aprender egípcio, como o Guilherme disse, acaba por ser assim uma das primeiras coisas que aprendemos, porque é uma das coisas mais escritas na cultura material egípcia. E significa o quê, Inês? É assim tão comum. Uma oferenda que o rei faz. Concordas, Luísa? Concordo. Está certo! Agora deixa-me explicar porquê, Luísa. Eu fiz a parte mais fácil, Pois é. que foi escolher. Que bom para você. Bom, a questão é que o rei era considerado um intermediário entre a esfera mundana dos homens e os deuses, certo? Então, o rei era o responsável por fazer essas oferendas. Só que é importante realçar aqui que geralmente Hetep di Nesut é uma oferenda que o rei faz para deuses, né? Exatamente. Ele faz a oferenda do defunto para os deuses, pode ser Osíris ou Osir, Anubis aparece muito, qualquer deus, para garantir que o defunto se dê bem no pós-vida, basicamente. E estas oferendas podiam ser de vários tipos, mas quase sempre continham alimentos. Portanto, é comum ver uma oferenda que o rei faz a Osíris, depois geralmente vêm os títulos de Osíris, Senhor de Osíris, etc. E depois, sei lá, 1000 cabeças de gado, 1000 aves, uma lista imensa, e depois geralmente acaba com e todas as coisas puras e boas, ou uma tradução parecida. Portanto, que é para garantir que fica, como a Luísa está a dizer, que o defunto chega mesmo ao além, que não falta nada, e que o defunto está guarnecido, está equipado com tudo o que precisa dentro do seu túmulo. Portanto, é uma fórmula funerária de oferenda. Já agora, se traduzimos palavra a palavra, não é? Hetep podemos então traduzir como oferenda. Di é uma forma verbal, que significa dar, oferecer, etc. E Nesu ou Nesut é rei. Portanto, uma oferenda que o rei faz. É isso mesmo. Muito bem! Passamos o nosso Middle Egyptian, Inês, parabéns. Conseguimos. A pergunta 6. Qual destes não é, insisto, não é um livro do inframundo atestado no Antigo Egito? Ih, meu Deus do céu. Estou a suar já estou a suar. Hipótese A. Livro dos perfumes. Ah, bom. Hipótese B. Livro das portas. Ok. Hipótese C. Livro das respirações. Ui. Qual destes não é? E já agora podem explicar só assim o que é um livro do inframundo. Mais uma vez, não é um livro, pronto, mas o que é? Também são coletâneas de textos mitológicos, funerários, que muitas vezes apareciam em tumbas reais. Eu acho. Apareciam em tumbas privadas também? Acho que sim, né? Sim, mas é sobretudo reais. Mas são reais, é. E apareciam nos túmulos reais e também, enfim, ajudavam o rei no pós-vida, né? Então, por exemplo, tem um que garante que o sol renasça, né? Então, ele garante que o rei morto continue vivendo no além. Sim, acho que estás a falar do livro da destruição da Apófis. É isso aí. Isso está gravado, quer dizer, está escrito num papiro atualmente no British Museum. Esse texto é muito tardio, também já é do período romano. Mas sim, é um texto super interessante para quem estuda criação, como eu, é mesmo muito, muito interessante. Então, e qual é que... Ok, então estes livros do inframundo, não é? Como a Luísa tão bem explicou, basicamente são coletâneas de textos para garantir que o defunto ou a defunta conseguem fazer a passagem para o além. Ok? Portanto, conseguem perceber que esta é uma grande preocupação dos egípcios, porque já falámos em textos das pirâmides, textos sarcófagos, livros dos mortos, agora falamos em livros do inframundo, que são vários tipos de textos. Importa dizer que estes títulos não eram os títulos em egípcio, são títulos que foram dados por egiptólogos, particularmente por um grande egiptólogo que estudou estas temáticas, que é o Eric Ordnung, ok?
Quer dizer, não foi necessariamente que os batizou a todos, mas ele estudou muito estes textos, é o que eu quero dizer. E, portanto, estes títulos são títulos contemporâneos, só para deixar bem claro, não eram sequer livros, não é? Já explicámos isso. Mas então, qual destes é que não existe? Será o dos perfumes, o das portas ou das respirações? O das portas certamente existe, que esse eu sei. Eu sei qual é. Agora... Isso. Portas? Portas sim. Portas existe. Portas. Agora, pois, respiração. Olha, eu nunca ouvi falar deste, Luísa. Você já ouviu de perfumes? Perfumes nunca ouvi também. Eu também não, esse é o problema. Pois, mas a questão é essa. Pá, perfumes acho muito difícil. Respiração, se calhar, posso ser convencida. Posso acreditar que possa haver coisas sobre a respiração. Perfumes? Não, eu concordo, só que a minha dúvida é relacionada ao fato de que divindades no Antigo Egito cheiravam muito bem. Pois é. Temos vários textos que falam do perfume dos deuses, então aí eu fiquei um pouco perdida. É verdade, mas também temos textos que mencionam que o Criador lança o sopro de vida, o sopro, para a criatura. Não, eu acho que o errado é o perfume, realmente, mas eu estou explicando a minha confusão. Pois, eu também estou confusa, Luísa, mas eu acho que devemos ir para o A. Acho que devemos bloquear a resposta Concordo. livro dos perfumes, eu acho. Senti aqui alguma hesitação, portanto compete-me perguntar, estão seguras? Ai, estou com medo, o Guilherme está com uma cara de... É que isto é a resposta para tipo 10 mil alhos. Yeah. Sei. Já é a pergunta certa. Tá. Já estamos nas 10 mil cebolas. Eu acho que isto é mesmo... Há muita coisa em Há jogo. Eu não muita gosto de coisa. cebola, não quero. Muda Então aí. 10 mil abacates. Ah, é pior. Pô, Luísa, não comes nada? O que é que tu comes do cebola reino? eu como se tiver em outras coisas, entendeu? Cebola pura, nem que me paguem. Ok. Abacate, Ok. não gosto. Ah, também, claro. 10 mil brigadeiros. Tá, melhorou. Ótimo, gostei. Tá, então o A está errado, Guilherme. Vamos... Ok. Está certo? Ou seja, está certo, está errado, isto é, não existe, é o que eu quero dizer. Essa foi mais difícil, não gostei. Olha, é possível eu sentir-me mais feliz por ter acertado esta do que ter passado a minha defesa de tese? É porque senti. É possível. O livro das portas, a Luísa disse logo, existe, é verdade, existe desde o Império Novo, está sobretudo presente em túmulos reais, ok? O livro das respirações, ou da respiração, enfim, é um texto mais tardio, ok? Existe a cópia mais antiga, pelo menos que eu saiba, atenção, a cópia mais antiga que existe é ali à volta de 350 a.C., portanto estamos ali já quase a chegar ao período ptolomaico, e depois vai ser comum, ou relativamente comum, no período ptolomaico e romano. Mas o que eu acho engraçado neste livro das respirações é que ele vai ser depois usado pelo Joseph Smith, que é o fundador da Igreja Mormon, da Igreja penso também é conhecida como, não quero falhar o nome, mas dos Santos dos Últimos Dias, penso que essa é a designação também, Sim. mais comum da Igreja, mais extensa da Igreja Mormon, que vai usar alguns papiros que tinham o livro das respirações e vai traduzir para criar o seu livro de Abraão, que depois vai ser um documento importante para fundar a religião Mormon. E, portanto, acho engraçado como há esta ligação, não é? Uau. Eu Entre não sabia fontes que era esse. egípcias Também não. Eu sabia que ele tinha feito isso, mas É. eu não sabia que era esse. Pronto, de facto é um texto mais tardio, mas é um texto como os outros, ou seja, é um texto que na verdade o que pretende é garantir que os deuses aceitam o defunto no além, que o defunto consegue chegar, consegue fazer a passagem, mas é posterior. E estes papiros foram usados então pelo Sr. Joseph Smith para traduzir o chamado Livro de Abraão, que é um documento fundador do mormonismo, ou da Igreja Mormon. O Livro dos Perfumes não existe, tanto quanto eu saiba. Agora amanhã descobre-se. Pá, pronto, azar. Se amanhã se descobrir um livro dos perfumes no Clássico. Egito, temos que vir aqui retratar-nos. Episódio de urgência. Fazemos aquilo aqui num episódio. Não achar o livro de perfumes na quadra de tênis, entendeu? Que a gente também falou que não tinha. Exato. Pois é. O corte de ténis também. Exato. Se aparecer um corte de ténis, já sabemos. Pergunta número 7. Renome era uma divindade particularmente adorada na zona ali da Primeira Catarata. Não só, mas ali particular. Em Assuão, atual Assuão. Como se chamavam, nessa cidade, nessa região, como se chamavam a sua mulher e a sua filha? Hipótese A. Mut e Ronsu. Hipótese B. Sermet e Nefertum. Hipótese C. Satet e Anuket. Gostei dessa, Gui, essa é boa. A resposta é C. Tá certo! Bom, e talvez seja importante dizer que mas as outras duas opções também fazem parte de tríades importantes. Sim. Mut e Khonsu. Mut é mulher de Amun, Khonsu é filho dele. E qual era a outra, gente? Sermet e Nefertum. Tá. Tá. É isso. Havia aqui também uma pista gigantesca. É que a pergunta é como se chamavam a sua mulher e a sua filha. É verdade. Sim. E
Na hipótese A e na hipótese B temos uma deusa e um deus, e na hipótese C é que temos duas deusas. Pois é. Verdade. Portanto, na verdade só podia mesmo ser a C. Reparem, sempre que é feminino, esta terminação T, ok? Reparem, Bastet, Mut, Sermet, Satet, Anuket, ok? Portanto, sempre esta terminação T. Portanto, sim, é a tríade ali da região de Elefantina, atual Assuão, cidade de Assuão, quase na fronteira entre o Egito, atual Egito e Sudão. Renuma era uma divindade aí muito adorada porque era ele que controlava a cheia do Nilo, que já falámos aqui também no episódio anterior. Era ele que abria, digamos assim, que deixava passar a inundação. E também era Renum que moldava as formas, e particularmente o corpo humano, no seu torno de oleiro. Portanto, também é um deus criador nesse sentido, que esculpe a realidade. E, enfim, há outras composições familiares, mas neste caso em concreto, a sua deusa mulher, a deusa consorte era Satet, e a filha era a deusa Anuket, que são muito adoradas naquela região. E há uma ilha, que é a ilha de Sahel, tem vários grafite, ou seja, inscrições em pedra, onde estas deusas surgem representadas. E o caso de Anuket é muito engraçado também, porque ela surge representada frontalmente, e não de perfil, como é mais comum no Antigo Egito. Eu gosto muito do Khnum, eu gosto muito do Deus Oleiro. Primeiro porque eu adoro cerâmica e depois porque acho muito engraçado, porque ele cria, através da sua roda de oleiro, não só o indivíduo, mas também o seu Ka. Exato. Ka é essa força vital, podemos assim chamar, algumas pessoas dizem espírito, Alma. força de vida, alma. Alma é assim um termo um bocado complicado, até porque tem muitas relações judaico-cristãs que não existiriam necessariamente, né, no sentido do Ka. O Ka é mais assim uma força vital, é uma força da vida, não é? Um duplo. Um duplo quase. Eu acho muito engraçado porque o Ka é criado ao mesmo tempo que o corpo que a pessoa, não é? Através dessa roda de oleiro. Gente, um fun fact, já que a especialidade do Guilherme é religião, a minha são tijolos, né, aparentemente. E quando o rei prepara um tijolo para construir o templo, ele é chamado de herdeiro de Khnum, também porque ele tem essa atividade de moldar tijolos, né? Sim. E nesta dimensão, Renum também tinha uma associação com Ptah, porque os dois criam através destes processos manuais. Eu estava aqui a pensar que podíamos fazer um episódio a distinguir estes amigos todos do Ba, do Ka, do Ar e etc. Porque são conceitos que aparecem muitas vezes e que se calhar podia ser importante termos um episódio a falar sobre eles. Acho que sim. Mas é isso mesmo, eu sou muito fã do Renum também, é uma divindade carneira, tem uma cabeça de carneiro, e foi sempre daquelas que eu mais gostei, na verdade. Agora estou a pensar nisso, há um certo padrão, porque eu gosto de divindades criadoras e mais do que criadoras, aquelas que metem a mão na massa, lá está. Gosto Você tem que achar o deus dos padeiros, então. Engraçado, não começar sobre isto ainda. Pois tenho que ir à procura. Ok, preparadas para a pergunta número 8? Aproximamos da reta final? Não sei. Por favor. Ok, pergunta número 8. Eu adorei descobrir isto já agora, descobri há uns anos, já vos conto como. Qual das seguintes divindades estaria supostamente na origem do nome da ilha de Ibiza, pertencente ao arquipélago das Baleares, em Espanha? Portanto, supostamente há uma divindade egípcia que está na origem do nome da ilha Ibiza, ok? A. Bes. B. Bastet. C. Ihi. Inês parece que acha que é a A. Né? Só de ler a minha Eu cara. não sei, essa eu não sei. Bom, eu acho que já tinha ouvido isto, Guilherme, acho que já tinha ouvido esta questão. E é mais tipo pelo som. Ibiza, vês? Sim. Parece-me que seja essa a resposta. Mas não me recordo, sinceramente, qual é essa ligação. Também, assim, se pensarmos bem, já na fase mais tardia da história egípcia, os fenícios, por exemplo, que eram grandes comerciantes do Mediterrâneo, havia uma grande importação de produtos egípcios e a exportação, não é, da parte egípcia, exportavam vários artefactos, incluindo amuletos e até selos em forma de escaravelho, que acabavam por chegar a várias partes do Mediterrâneo, incluindo a Península Ibérica. Nós temos vários selos ou amuletos de características egípcias ou egipcianizantes, podemos assim dizer, e inclusive a deusa Isis ou Iset, ou Aset, dependendo de como queremos traduzir, essa deusa foi adorada pelo Mediterrâneo todo, graças aos romanos. Portanto, Bes, acho que foi uma das divindades que nessa altura mais tardia da história egípcia que acabou por ser exportado para outras áreas do Mediterrâneo e que acabou por chegar à Península Ibérica, tal como o Osíris ou Iset, Isis, que também se tornaram deuses muito muito famosos, muito adorados, que acabaram por integrar panteões locais de várias partes do Mediterrâneo. Portanto, concordo. Ok. Bastet, não sei por acaso se Bastet teve essa popularidade. Eu acho
que não, apesar de saber que os romanos, no período romano, a Bastet era uma deusa muito adorada no Egito, eu acho que ela acabou por não ser exportada para o resto do Mediterrâneo, da mesma forma que Bes ou Isis / Iset ou o Osíris acabaram por ser, mas não tenho a certeza. Eu estava pensando também, isso talvez seja muito errado, mas Bes aparece muito em amuletos, né? Talvez isso tenha ajudado a difusão, não é? Sim. Acho que sim. Portanto, eu acho que ia com o Bes. Sim, concordo. Pronto, vamos bloquear. Está certo! Conseguimos, Luísa. Está quase. Impecáveis, impecáveis. Foi exatamente através dos fenícios. Eu, na verdade, descobri isto porque antes da pandemia, a última viagem que eu fiz antes da pandemia, assim de lazer, digamos, no meu aniversário em janeiro de 2020, foi aos Países Baixos e tive a oportunidade de ver uma exposição dedicada ao deus Bes no Museu Hallett Pearson em Amsterdão. E faziam menção a isto, ao facto de o nome Bes, possivelmente, não há certezas, mas possivelmente está associado ao nome da ilha de Ibiza no atual país, Espanha, né? Que faz parte do arquipélago das Baleares. E se terá sido então, lá está como a Inês estava a dizer, não é? Através do comércio e das trocas comerciais dos fenícios, que levavam muitos objetos, muitos artefactos do Mediterrâneo Oriental, passando pelo Egito e depois chegando à Península Ibérica, mas também às ilhas do Mediterrâneo, não é? Como por exemplo Ibiza. E em finais do século IV a.C., começa a aparecer um nome em fenício. Eu nunca estudei fenício, portanto peço desculpa pela pronúncia, mas que poderá ser qualquer coisa como Iboshim. E este Iboshim, que viria a dar Ibiza, não é? Iboshim já é parecido com Ibiza, na verdade. E há muitos autores que acham que Iboshim seria a palavra fenícia para a ilha de Bes. Portanto, na verdade, Ibiza, esse grande destino turístico hoje em dia de praia, copos, festa e afins, era na verdade a ilha de Bes. Uau! O que não deixa de ser engraçado, porque Bes é também um deus de certa maneira festivo, não é? Sim, Portanto, sim. não deixa de ser engraçado que Ibiza, e se calhar, tenha sido em tempos a ilha de Bes. Muito, muito fixe. Gostei, vivendo e aprendendo. Super engraçado. E a exposição era muito gira. No final da exposição, aquilo era um bocadinho mais, quer dizer, não só para crianças, mas tinha claramente um pendor mais infantil, vá. E no final podíamos criar o nosso próprio Bes, com caretas, com roupas, com as cores diferentes, e depois mandávamos para o e-mail. Ainda hoje tenho muito. Que ideia tão gira. Sim. Adoro. Foi muito gira a exposição. Eu acho que ela depois circulou por outros museus europeus, mas não tenho bem a certeza, mas acho que sim. Ok, pergunta número 9. Vocês têm um track record impecável, portanto vamos ver agora. Vamos ver se é desta. Para quem esteve atento ao podcast inteiro, já está respondida, ok? Não é o meu caso, fala. Então, o ciclo cosmogónico heliopolitano, portanto a cidade Heliópolis, que fica na atual periferia do Cairo, ok? Apresenta-nos várias gerações de divindades. É uma história de família, no fundo. Vai desde o criador autocriado, portanto que se cria a si mesmo, que é solar, o deus Atum, até Set, Osíris e as suas duas irmãs. Como se chamam as duas irmãs? Hipótese A. Sekhmet e Hathor, ou Hut-Her. Hipótese B. Isis, ou Iset, Aset e Neftis, ou Nebet-Hut. Hipótese C. Inês e Luísa. Esquece. Bom, vai ser assim, não é, Luísa? A Inês é a Isis. Não, calma, deixa eu pensar. Não, você pode ser a Isis, eu sou a Neftis. Olha, estou a gostar. Inês e Luísa, na verdade, Inês vem do antigo egípcio. Exatamente. E Luísa, claro, vem também do egípcio Neftis. Nebet-Hut, que é Neftis. Igual. Claro, isto está testado, sabe-se, estas coisas sabem-se. E a resposta correta, de facto, Luísa, faz as honras, é... Isis e Neftis. Turururu. Está certo! Portanto, quando falámos do ciclo de Osíris, da vida de Osíris, uma vida muito atribulada, Coitado. falámos destas duas irmãs que vão à procura do corpo do seu irmão. Uma delas acabará depois por ter um filho com Osíris, que é Ísis, que geram então Horus, que já é um filho que nasce depois da morte do pai. Enfim, mas é uma situação dramática, efetivamente, verdadeiramente dramática, ok? Sempre agradável. Neftis é uma divindade, enfim, às vezes estéril, quando mais associada às montanhas que não eram banhadas pela água do Nilo, ok? E por isso estéril. Ou, às vezes, é uma divindade que, temos que dizer, não é muito simpática para com a sua irmã, pois gera um filho com Osíris. Chocante, não acredito. Esse filho é Anubis, em algumas tradições religiosas e textuais. Portanto, mais uma vez,
temos esta dimensão complicada destas divindades. Já agora, Isis e Neftis vão vê-las muitas vezes em pontas opostas de ataúdes ou de sarcófagos ou outras construções funerárias, e elas são fáceis de distinguir. É só olhar para as cabeças delas. Ou seja, elas até podem estar exatamente iguais, ok? Geralmente são as duas representadas com um corpo feminino, e até podem ser idênticas, mas geralmente a cabeça, o que elas têm em cima da cabeça, digamos, vai ser diferente. No caso de Isis, vão ver um trono, porque Aset significa trono, ok? Era esse o nome dela. Portanto, Aset, trono, que vai dar o nome grego de Isis. E no caso de Neftis, vão ver o tal hieróglifo do recinto, ou do domínio, ou da mansão, com uma taça em cima, digamos assim, que se pode ler Nebet, senhora da casa, portanto Nebet Hut, que vai dar o grego Neftis. E portanto eu gosto sempre de dizer às pessoas que me perguntam como distinguir divindades, não sei o quê. Há muitas pessoas que me perguntam. Muitas pessoas que me perguntam assim, as poucas pessoas que falam comigo, às vezes Sou abordado na rua por pessoas que me perguntam. Exato. Param-me na rua para perguntar como é que distinguem. Enfim. Neftis e Isis vão aparecer muitas vezes, mas são fáceis de distinguir por isso. Portanto, quando virem um trono na cabeça é Isis, quando virem uma espécie assim de um mini prédio, com uma taça por cima, é Neftis. E, portanto, podem começar a olhar nos museus, se tiverem a oportunidade de visitar coleções e etc., que elas aparecem muitas vezes. Ok, última pergunta. Qual das seguintes divindades não existia no panteão egípcio? Ou no mundo divino, se preferirem? Hipótese A, Khauket. Hipótese B, Aipom. Hipótese C, Babi. Oi? Não existe. Nenhuma delas na minha cabeça, mas tudo bem. O Babi não era aquele babuíno? Babi? Tinha assim... Bom. Sim, aquele babuíno que até tinha assim algumas conotações sexuais e estão sempre a falar no pênis de Babi. Não sei, gente. Olha, acabei de dizer... Exatamente. Vou só realçar que acabei de dizer a palavra pênis num podcast, portanto... Jesus Cristo. É isso mesmo, Inês. Babi é uma divindade que aparece já nos textos das pirâmides, lá está, portanto é muito antiga, e é uma divindade babuína que está associada à potência sexual. É isso mesmo. E já agora, permitam-me um parênteses, é a divindade preferida de uma grande amiga minha que a Inês também conhece, que é a Bárbara, e portanto fica aqui um grande beijinho para ela. Ela já foi egiptóloga do mês... Bárbara! Ela já foi egiptóloga do mês na página da Inês, que sigam, uma egiptóloga portuguesa, e a Bárbara gosta muito do Babi, portanto fica aqui um beijinho para ela. Beijinhos, Bárbara. Portanto, Babi existe. Quais são os outros dois, senhor? Os outros são Khauket e Aipom. Khauket eu reconheço esse nome, mas eu não sei te dizer quem é. Khauket não era daquelas divindades, tipo, do princípio do mundo, que eram cobras ou sapos? Isso, é isso e mesmo. que havia, tipo, pares, um par masculino, um elemento masculino, um elemento feminino, tipo, Nun, Nunet, Khauket. Yeah. É isso mesmo. Khauket é a contraparte feminina de Khau. Aliás, não devemos dizer contraparte, temos de dizer parte feminina, porque não há nada, quer dizer, é como se o masculino fosse a norma e o feminino fosse só o que está com... Não é nada disto. Claro. Khauket é a parte feminina de Khau, que é são um dos casais da chamada Ogdoad, ou seja, o conjunto de 8 deuses, que na verdade são 4 casais formados por um deus e uma deusa, que estavam na origem do mundo e que tinham emergido no início do mundo, e que representam os elementos primordiais. E Khauket está ligado à ideia de escuridão, de desconhecimento, portanto, é esse elemento inicial do cosmos, ok? É engraçado Inês ter falado do sapo porque, efetivamente, estes casais, uma parte é representada com cabeça de serpente, um género, e o outro género com cabeça de sapo, ou de rã, talvez. E, portanto, é assim que elas aparecem iconograficamente. Portanto, Khauket existe. Uhul. Isso mesmo. O que significa que a resposta certa é... Aipom? Aipom! Não parece egípcio, realmente. Agora, de onde é? É isso que eu ia dizer. De que panteão é que... Ou de que mundo, ou de... É que acham que Aipom é? De realidade? Não sei. Grego? Não sei. Assírio. Assírio? Será? É que agora vai ser o desempate de vocês as duas, não é? Japonês. Não sei, me parece grego, mas acho que, sei lá. Inês, dizes que é uma divindade japonesa? Sim. E tu, Luísa, dizes que é uma divindade grega? É minor, tá? Porque eu sei que não é um grande deus grego agora. Sim. Claro. Sim. Ok. Aipom é um Pokémon! Ah, Guilherme, sai daqui, vai embora, não acredito. Que Pokémon? Qual é? Eu sabia todos os Pokémon. Este é dos novos. É, claro, eu vou-te explicar. Eu sabia que queria fazer uma pergunta. Com nomes estranhos de deuses. E como já explicámos aqui, não é? Há uma... Nem sei, eu acho que nem sequer é possível contar o número de deuses e deusas egípcios. Pronto. Há imensos. Então diverti-me a percorrer listas de nomes e encontrar alguns que eu gosto muito, tipo Khauket, Babi, etc. E depois fiz o seguinte. Random Pokémon Name. Ah, Gui, sai daqui, vai embora. É um macaco. E apareceram alguns que não dava mesmo, tipo, sei lá, Pikachu, tipo coisas assim, não dava mesmo para pôr, ok? E depois apareceu Aipom. É um macaquinho.
E eu pensei, vai mesmo este. Maldade. Opa, não acredito nisto. Maldade. Enganaste-nos. Sinto-me enganado. Não enganei, não. Vocês acertaram. Daqui a uns tempos fazemos outra ronda. Bom, é isto. Muito obrigada mais uma vez a todos aqueles e a todas aquelas que nos continuam a ouvir, por todos os comentários que nos têm enviado, e podem sempre falar connosco, mandar sugestões, comentários ou até tópicos, sugestões de tópicos para próximos episódios para o nosso e-mail, que é podcast.egiptologia@gmail.com. E pronto, nós em princípio iremos também fazer uma pausa agora em junho, portanto durante o mês de junho não vamos ter novos episódios, porque vamos fazer assim umas mini-férias, mas depois voltaremos em julho. Uma das atividades que estamos a pensar em fazer durante o verão, porque junho vai ser assim um mês de pausa para nós, e estamos a pensar que seria engraçado lermos um livro em conjunto e discutir esse livro. Portanto, durante o mês de junho, eu, o Gui e a Luísa vamos ler o livro da Agatha Christie, A Morte Não é o Fim, e portanto, se quiserem, leiam também o livro durante o mês de junho, porque em julho vamos ter um episódio dedicado a discutir o livro e falar um bocadinho sobre a veracidade dos factos discutidos no livro ou não, porque, para quem não sabe, A Morte Não é o Fim é o único livro da Agatha Christie que é passado na Antiguidade. Portanto, é uma história de detetives, um mistério, mas é passado no Antigo Egito. E é baseado, na verdade, num conjunto de documentos que foram encontrados no Egito, que são as cartas de Reykjanest. E que nós vamos discutir um bocadinho sobre este assunto nesse episódio especial. Portanto, se quiserem ler o livro em junho, em julho depois teremos então um episódio dedicado a discutir a veracidade e também um bocadinho a importância deste romance, deste mistério, e a importância que tem não só para a nossa percepção do Antigo Egito, mas também aquilo que nos diz sobre ideias da época, sobre como é que as pessoas viviam no Egito, e também falar um bocadinho sobre os documentos históricos que influenciaram este livro. E a nossa ideia também é que, se vocês quiserem ler o livro em conjunto com a gente e depois mandar perguntas ou tópicos que vocês queiram que a gente discuta nesse episódio, podem mandar pro e-mail ou no Instagram da Inês mesmo, ou enfim, uma maneira de todos lermos o livro juntos. Sim, e assim é quase como se tivéssemos um pequeno clube, não é? Clube de leitura. Portanto, mandem-nos perguntas para o meu Instagram, uma egiptóloga portuguesa, ou então para o e-mail podcast.egiptologia@gmail.com. Eu vou pôr a informação toda na descrição do episódio. Se não tiverem perguntas, não há problema nenhum, claro, podem ler o livro à mesma e depois beneficiam um bocadinho da discussão que teremos aqui os três. Se não puderem ler o livro, também não há problema nenhum, acho que será um episódio engraçado de qualquer das formas. Claro que, spoilers, não é? Vamos ter que discutir o livro a fundo, portanto, se querem ler o livro e, pronto, não vão querer estragar a surpresa, é melhor então depois não ouvirem o primeiro episódio de julho. Mas pronto, deixamos aqui o convite. Então acho que é isso. Pessoal, obrigada por estarem desse lado mais uma vez. Classifiquem o podcast, por favor, e obrigada a todos aqueles que já classificaram o podcast. Se ouvirem no Apple Podcasts, deixem comentários também e, claro, partilhem com os vossos amigos, familiares, com pessoas que achem que gostarão de nos ouvir aqui balbuciar sobre o Antigo Egito. Até à próxima. Obrigada, gente. Beijo. Obrigada, beijinhos. Tchau, beijinhos.